Eis que até mesmo o mais sábio entre os reis pode, em seu caminhar, tropeçar. E Salomão, filho de Davi, não foi isento deste destino. Por detrás da aparência majestosa, onde a sabedoria resplandecia, escondia-se um ponto frágil que, ao aflorar, conduziu seu reinado à beira do precipício. Me chamo Gideão, e hoje nos debruçaremos sobre todos os minuciosos detalhes registrados nas páginas sagradas da Bíblia, desde a ascensão de Salomão ao trono até os derradeiros dias de sua existência. Salomão, nascido do leito real de Davi e Batseba, emerge como uma notável figura nas escrituras bíblicas, destacando-se por sua sagacidade, opulência e papel crucial na edificação do templo em Jerusalém. O levantar de Salomão ao reinado de Israel desdobra-se em um cenário permeado por desafios e tramas familiares. Após o falecimento de Davi, seu primogênito Adonias intenta apoderar-se do trono. Contudo, a intervenção profética de Natã e Batseba assegura que Salomão, eleito por Deus, seja coroado como soberano. A revelação divina a Davi, na qual se profetiza que Salomão o sucederá e erigirá o templo em Jerusalém, transparece no livro primordial de Crônicas, no capítulo 22, onde Deus proclama: Tu derramaste muito sangue e te envolveste em muitas batalhas. Não edificarás um santuário em minha honra, pois derramaste demasiado sangue perante mim. Todavia terás um filho que será homem de paz e tranquilidade. Dele afastarei todos os teus adversários. Seu nome será Salomão, e durante seu reinado concederei paz e repouso a Israel. Salomão, cujo nome evoca a paz, inicia seu governo fomentando estabilidade e unidade no reino. A característica mais proeminente deste líder, destacando-o entre os governantes de sua época, reside em sua extraordinária sabedoria. Nos dias iniciais de seu reinado, Salomão forja uma aliança relevante com Deus, um momento que evidencia não somente sua sagacidade, mas também a intenção de buscar a orientação divina em seu governo. Esta aliança e seus termos encontram-se registrados no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículos de 3 a 14. O evento crucial desenrola-se em Gibeão, onde Salomão oferece sacrifícios diante do Senhor. Naquela noite, Deus se manifesta a Salomão em sonho e indaga: Pede-me o que desejas que eu te conceda. Com humildade, Salomão expressa seu reconhecimento pela responsabilidade de liderar Israel e menciona sua carência de sabedoria para discernir e governar com retidão. Reconhece ainda sua dependência absoluta de Deus para guiar seus passos e tomar decisões sábias que beneficiem o povo. A escolha de Salomão em buscar sabedoria, ao invés de riquezas ou êxito pessoal, revela seu anseio de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um guia sábio e temente a Deus. A resposta divina à súplica de Salomão é magnífica. Deus enaltece a escolha do rei e, além de conceder a sabedoria solicitada, promete bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honra que se destacariam ao longo da história de Israel. Um episódio célebre que ilustra esta sabedoria é o do julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A narrativa, encontrada no primeiro livro dos Reis, do versículo 16 ao 28, descreve duas mulheres que habitavam sob o mesmo teto e deram à luz simultaneamente. Todavia, uma das crianças perece, levando ambas as mulheres a reivindicar a criança sobrevivente como sua própria. Diante deste impasse, dirigem-se ao rei Salomão em busca de justiça. Em vez de proferir um veredito precipitado, Salomão propõe uma solução extraordinária. Ele sugere dividir a criança ao meio e oferecer metade a cada mulher. As respostas delas revelam a verdadeira mãe. A mulher que verdadeiramente amava a criança suplica ao rei para que não cause dano à criança e sugere que a criança seja entregue a outra mulher. Esta última, que não é a mãe biológica, concorda com a proposta de divisão. A astúcia de Salomão revela a verdadeira mãe, aquela que demonstrou amor materno genuíno, e ele decreta que a criança seja entregue a ela. Na grandiosidade de sua sabedoria, Salomão destacou-se não apenas por sua perspicácia, mas por notáveis realizações, entre as quais a edificação do templo em Jerusalém. Este sublime empreendimento não apenas erigiu-se como epicentro espiritual do reino, mas também simbolizou a contínua presença divina no meio do povo de Israel. A magnificência do templo não só atestou a competência administrativa de Salomão, mas também proclamou a opulência e a prosperidade do reino. O anseio de erigir um santuário ao Senhor foi inicialmente concebido por seu progenitor, o rei Davi. Contudo, foi Salomão quem perpetuou este nobre desígnio. A narrativa bíblica desvela detalhes intricados e materiais preciosos, como o cedro do Líbano para a estrutura e o ouro puro para os ornamentos, empregados na construção do templo. Tais escolhas materializaram a dedicação e reverência do rei para com Deus.
O local eleito, o Monte Moriá, possuía significado simbólico profundo, sendo o mesmo lugar onde Abraão, anterior ao templo, demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Este ato de fé e obediência ressaltou a continuidade da relação especial entre Deus e seu povo. O Templo de Salomão converteu-se no epicentro espiritual e cultural de Israel, um símbolo de unidade e adoração. Além disso, Salomão dedicou-se a alianças internacionais, solidificando relações comerciais e diplomáticas. A visita da rainha de Sabá, que veio para testar a sabedoria de Salomão, é um exemplo notável dessas relações externas. Tais eventos estão registrados no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 13, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Ao chegar a Jerusalém, a rainha de Sabá propôs a Salomão questionamentos complexos, testando sua sabedoria. A Bíblia relata que Salomão respondeu a todas as perguntas dela, e não houve nada que ele não pudesse elucidar. A jornada da rainha até Jerusalém foi marcada por uma caravana impressionante, carregando uma abundância de especiarias, ouro e pedras preciosas. A troca de presentes durante a visita teve caráter diplomático, ressaltando a importância desse encontro. Além da visita da rainha de Sabá, Salomão também firmou relações diplomáticas com outros reinos, celebrando alianças matrimoniais com princesas de nações vizinhas, como o Egito e a Fenícia, prática comum na época para fortalecer alianças e promover a paz entre os reinos. Entretanto, ao longo de seu reinado, Salomão não escapou de falhas. Apesar de ser celebrado por sua sabedoria e grandiosidade, sua história é marcada por desvios e erros que, eventualmente, tiveram consequências significativas em seu reinado e na história de Israel. Um desvio crucial foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras, contrariando as instruções divinas. A Bíblia relata, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, que Salomão tomou muitas mulheres estrangeiras, incluindo a filha de Faraó, transgredindo a lei de Deus que proibia uniões com aquelas que adoravam outros deuses. Esses matrimônios não eram apenas alianças políticas, mas também introduziram influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram consigo práticas religiosas que gradualmente exerceram uma influência negativa sobre Salomão. Ele passou a tolerar a adoração de vários ídolos e a participar de rituais contrários à adoração exclusiva ao Deus de Israel. O ponto culminante desse desvio foi a construção de templos para os ídolos, honrando as divindades de suas esposas, um ato que desafiava diretamente os mandamentos de Deus. Essa apostasia, incluindo a edificação de altares, teve consequências nos últimos dias de Salomão, conforme narrado no primeiro livro de Reis, capítulo 11 e 12. Esses dias foram marcados por uma mescla de glória e sombras, revelando as complexidades da vida e do governo. À medida que Salomão envelhecia, suas escolhas anteriores, especialmente em relação aos matrimônios com mulheres estrangeiras e a aceitação da adoração de ídolos estrangeiros, começaram a impactar negativamente seu reinado. A ira de Deus manifestou-se, levantando adversários contra Salomão. Jeroboão, um oficial de confiança, rebelou-se contra o rei, tornando-se um líder proeminente que eventualmente lideraria as tribos do norte. A morte de Salomão assinalou o término de uma era. Após um reinado de 40 anos, ele faleceu, deixando um legado que compreendia a construção majestosa do Templo de Jerusalém e uma paz e prosperidade sem precedentes. A Bíblia não especifica a causa exata de sua morte, mas no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 40 e 1 a 43, está registrado o seguinte: o restante da história de Salomão, tudo o que ele fez e a sabedoria que demonstrou, está escrito no livro dos Atos dos Reis de Israel. Os dias que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel foram 40 anos. Então, ele descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, foi o seu sucessor. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono, resultando na divisão do reino de Israel em dois: o reino do norte, sob a liderança de Jeroboão, e o reino do sul, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, lideradas por Roboão. Assim, os últimos dias de Salomão foram seguidos por uma transição tumultuada para seu filho, testemunhando a divisão do reino que seu pai construíra, carregada pelas consequências de suas escolhas. A história de Salomão ressoa como um lembrete eloquente da importância das decisões éticas e espirituais, assim como das consequências a longo prazo dessas escolhas na vida de um líder e no destino de uma nação. Se chegou até aqui, compreendemos que apreciou o conteúdo. Assim, convidamos a se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários sobre essa narrativa. Fique com Deus.